Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um quadro de conversa sobre o futuro do Voicers. Agora, dentro dessa experiência que é falar de futuro, mas já vivenciando um pouco do presente. Então, esse é um programa quinzenal, onde eu, através do Sol Convida, vou convidar algumas pessoas para a gente falar sobre futuro e diversos temas. Hoje, especificamente, eu tenho aqui um convidado muito especial, Cesário, é o diretor hoje da startup Meu DNA. Não sei se é bem uma startup, mas ele vai explicar direitinho isso para a gente. E a gente vai falar sobre mapeamento genético, tá bom? Então, vamos lá, Cesário. Se apresenta, fala o que você faz, como é que vai ser hoje o nosso bate-papo, o que as pessoas podem esperar. Fica à vontade. Muito obrigado pelo tempo, né, para a gente falar sobre isso, um tema muito interessante. Bom, eu sou Cesário, todo mundo DNA, e no DNA a gente traz teste genético para todo mundo. O nosso objetivo é demonstrar o acesso a dados genéticos. E daí, o que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho, né? Acho que você tocou um ponto interessante, né? Vamos falar do futuro, na verdade, vamos falar do passado, né? O que é que, né? Quais foram as descobertas, né? Do meu DNA, o que o ser humano já sabe sobre isso, né? Do presente, o que é que dá para fazer isso hoje e futuro, né? O que é que essa tecnologia é importante e o que é que isso nos traz. E daí acho que é legal falar sempre isso com funcionalidades, né, que essa tecnologia nos permite, né, casos de uso, coisas super interessantes. Perfeito. Mas assim, para a gente começar, eu falo que a indústria cinematográfica, ela hackeia muitos assuntos e disponibiliza de forma massiva para muita gente. Porém, ela traz um viés que não é tão realista assim, né? Fica um pouco mais na parte do entretenimento. E quando a gente vai pelo olhar cinematográfico da parte de mapeamento genético, a gente tem muita informação que nos traz medo. Então, desde bebês que podem ser geneticamente transformados, e aí criação de um exército de pessoas perfeitas, até entender os benefícios dessa tecnologia para a nossa saúde, para a questão do autoconhecimento. Então, dentro desse universo, o que é verdade, o que é mentira, o que é o mapeamento genético? Olha, muito interessante sua colocação. Acho que tem várias perguntas chaves aí para a gente responder, né? A indústria cinematográfica, ela faz a gente viajar, ela tira do mundo atual, né? E ela pega temas como a genética e coloca em cenários né, que são fictícios, mas que faz a gente discutir, né? Então, acho que um filme famoso, né, o filme Gattaca, da década de 90, né? Em que, né, a genética já está ali no dia a dia de todo mundo e você tem uma divisão da sociedade, enfim. Eu acho que, né, o importante que a indústria cinematográfica faz é a gente discutir hoje o que é possível com a tecnologia para a gente não chegar em futuros que a gente não quer, né, em sociedades que a gente não acha justa. Então, assim, existe grandes benefícios, né? Então, assim, a genética, ela é uma tecnologia muito nova, né? Então, até falando um pouquinho de tempo, né, para o pessoal entender o quão novo esse negócio, né? Foi descoberto o DNA em 1953, né? Então, assim, para a raça humana, né, esses 70 anos aí é quase nada, né? Então foi descoberto, quer dizer, foi, né, até quando eles descobriram, né, que foi o próprio Watson, ele ganhou o Nobel com isso, e ele categorizou como o segredo da vida, né? E não é que eles descobriram, né, todas as moléculas como funcionavam, eles descobriram que existiam, só isso, né? E daí, com o tempo, né, o ser humano foi entendendo um pouco mais esse segredo da vida, o que é isso, né? E daí foi entendendo que, olha, isso aqui é um código, né, que faz com que né, o nosso corpo funcione de tal forma e que define cada um de nós. E daí foi descobrindo, né, um pouco mais. E daí acho que tem um livro muito interessante que é o Gene Egoísta, The Selfish Gene,
E daí eu acho que interessante esse livro, que ele traz uma pergunta que é o seguinte: o que é que a gente está fazendo aqui? Né? Nós, como seres humanos, o que é que cada um de nós está fazendo aqui? Né? Ele traz essa reflexão, que é uma reflexão que todo mundo faz, né? Mas, né, em termos científicos, o que é que nós estamos fazendo aqui? E daí ele conecta isso com a teoria de Darwin, né? Da teoria da evolução, e que o que a gente está fazendo aqui, cada um de nós, né? Nossa passagem rápida aí pelo mundo, né? Que, né, espera cada vez mais, mas em termos, né, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, né, então o que a gente está fazendo aqui, a gente está evoluindo nossa espécie, né, então a gente está carregando nossos genes, né, e a unidade de evolução, na verdade, são nossos genes, né, e daí o ser humano, né, é a primeira espécie, né, a entender isso, né, a entender que essas coisas existem, e que, né, a unidade de evolução está dentro do DNA, então daí acho que a grande importância do ser humano ter um maior entendimento sobre a genética, né? Acho que esse é o ponto, tipo, esse negócio é tão chave que vale a pena a gente investir, né, tempo, recurso, nós como sociedade, para entender o que é que a gente pode fazer com isso, né? Porque tem vários benefícios para fazer isso. E daí chega, né, lá na época por volta do ano 2000, né, que foi feito o primeiro sequenciamento de DNA humano, né? Então, você vê, há 20 anos atrás, né, mais ou menos 20 anos atrás, foi codificado o primeiro DNA humano, né? Então, foi um esforço multinacional, né? Então, vários países ajudando nesse projeto. Demorou 13 anos e custou mais de 3 bi de dólar, né? Então, assim, foi um projeto monumental, né? Isso há 20 anos atrás. E o que tem acontecido, né? De lá para cá foi que o custo de sequenciamento, né? O custo de a gente pegar o material biológico de uma pessoa, né? E codificar isso digitalmente, né, transformar isso em letrinhas para a gente, né, saber qual é o código de cada pessoa, né? Então esse é o sequenciamento, né? Você transformar o dado biológico, né, que está dentro de cada uma das nossas células, no dado digital, né? Então esse é o sequenciamento, né? Então foi uma indústria que nesses últimos 20 anos começou, né, mais ou menos há 20 anos atrás, nesse esforço que eu comentei, e hoje em dia, né, o custo de sequenciamento, assim, caiu drasticamente, né? Tanto é que hoje a gente tem produtos como o do meu DNA, que daqui a pouco eu vou falar, que você faz o sequenciamento de todos os genes da pessoa, né, por um produto de R$ 1.200, né? Então, assim, lembra que foram 3 bilhões de dólares para uma pessoa, né? 3 bilhões. Em 20 anos Que a gente foi de 3 evolução, bilhões hein? de dólares para R$ 1.200, você divide 12 vezes, né? Muito, né, totalmente acessível, enfim. E outra coisa que aconteceu nessa indústria foi que o conhecimento que o ser humano tem sobre a genética cresceu também exponencialmente. Então, é uma mistura muito especial, né? Essa redução drástica de custo e esse conhecimento exponencial, e o que nos traz exatamente nessa ideia de, cara, tipo, se isso é tão, né, tá acessível e é importante para todo mundo, vamos levar isso para todo mundo. E foi aí que nasceu o Meu DNA, um ano atrás, né, uma empresa brasileira, que faz exatamente isso, né? A gente faz o sequenciamento das pessoas, então nossos clientes contratam nossos serviços, eles compram uma caixinha. Então, isso aqui, né, você vê, tipo, a gente está falando de toda essa tecnologia, né? É aqui que o cliente tem a primeira interação, é uma caixinha, né? Que dentro da caixinha tem um tubo de coleta de saliva, né? Um swab que você passa na bochecha. Super simples, prático, você compra online 12 vezes sem juros, então a gente quebra todas as barreiras de acesso para facilitar. E né, o nosso cliente envia de volta para o nosso laboratório, depois que ele faz a coleta. A mágica acontece lá no laboratório, né? Então a gente faz todo esse processo de sequenciamento, e uma vez que a gente tem os dados das pessoas, a gente transforma isso em informação útil, né? E daí hoje em dia existem 2 produtos que a gente traz para as pessoas. O primeiro é um produto de ancestralidade, então a gente chama Meu DNA Origens, e que resposta, né, ele traz a resposta para a pergunta de onde eu vim. Né? Então tem várias pessoas que perdeu o histórico familiar, não sabem onde ver, que quer ter uma maior dose de autoconhecimento, e é um produto que vem para ajudar exatamente nesse caso de uso, né?
E a gente lançou, mais ou menos há uns 2, 3 meses atrás, o Meu DNA Saúde, que a gente traz o risco ao desenvolvimento de doenças genéticas, né? Então, a gente traz o risco da pessoa desenvolver câncer de mama, câncer de coloretal, câncer de próstata, né, doença de Wilson, aumento de colesterol, enfim. Tem várias doenças que são genéticas e que, cientificamente, a gente sabe que se existem aquelas mutações naquela pessoa, é uma grande chance dela desenvolver aquela doença. Por que que isso traz benefício para as pessoas? Porque tudo que a gente traz de relatório são casos em que as pessoas podem trabalhar hoje para melhorar o futuro delas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, se é identificado uma mutação patogênica no gene BRCA1, né, de uma mulher, isso quer dizer que ela pode ter grande chance de desenvolver câncer de mama. E daí, se ela consegue, claro, junto com o médico, né, junto com um grupo aí que vai dar o suporte para ela, mas aumentando a frequência que ela faz exames periódicos, e tendo isso no radar, né, se ela vir a ter essa doença e ela pegar muito mais cedo, a chance de cura é tremendamente maior, né? Então, essa tecnologia da genética, ela traz uma visão de você cuidar da saúde e não cuidar da doença, né? Então, a gente fala muito sobre isso nas grandes tendências de prevenção, né? Mas acho que o grande negócio é que a tecnologia, ela permite a gente saber coisa que a gente não iria saber de outra forma, né? Então, acho que essa é a grande disrupção, e daí disrupção na como a gente pensa sobre a nossa saúde. Perfeito. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente destrinchar um pouquinho mais esses dois aspectos que você trouxe, tanto da ancestralidade quanto da saúde. Então, primeiro, falar que, no caso do meu DNA, o material genético estudado é através da saliva. E aí eu fiz o teste, né? O meu DNA é um parceiro do Voicers. Recebi a caixinha, realmente extremamente didático. Você pega um cotonete, passa no interior aqui da boca, né, na bochecha. Então, o material genético estudado, nesse caso, é a saliva, né? O meu teste foi muito rápido, acho que em 6 semanas estava pronto. E eu tive aí essa análise das duas possibilidades, tanto a ancestralidade quanto de saúde. Então, vamos falar um pouquinho dos dois. Ancestralidade. Vou começar por esses. Já era uma tecnologia que tinha disponível. E aí eu queria saber de vocês o que diferencia. Eu sei que vocês usam uma tecnologia chamada Exoma, né? E aí, para você explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona isso. Eu sei que é uma junção de inteligência artificial com bioinformática, mas só para a gente, para quem é leigo como eu, entender melhor. E primeiro, falando sobre ancestralidade, e aí eu vou falar muito particularmente da minha experiência, que sou uma mulher negra, né, brasileira, e como a maioria das famílias aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas informações sobre os nossos ancestrais, né? Porque a nossa história se perdeu ao longo do tempo. Para mim foi libertador, assim. Realmente faz parte de um autoconhecimento muito grande. Muda a nossa percepção de lidar com as pessoas, de lidar com a cultura, de entender por que algumas coisas, algumas características, algumas funções do seu próprio organismo, do seu fenotipo funciona, e isso muda drasticamente. Outra coisa muito interessante que, ao ler o meu teste de ancestralidade, eu mudei totalmente os meus planos sobre viagem. Então, eu tinha planejamentos de fazer N viagem para N países. Depois que eu vi o meu teste, eu já mudei tudo. Então, já fica aí uma dica, né, de como o nosso mundo pode se organizar através da genética. De como um planejamento turístico mudaria a partir de um teste como esse, né? Então, só voltando um pouquinho, fala pra gente sobre essa tecnologia aí,
E a gente destrincha um pouquinho mais sobre o de saúde, que é algo inédito no Brasil. Muito legal a sua pergunta, Sol. Que bom saber o quanto foi importante o teste para você, né? Eu até diria que o nosso teste é feito exatamente para pessoas como você, né? Que, né, essa necessidade por se conhecer melhor, muitas vezes o histórico da família está perdido, né? E o que a gente fez diferente, especificamente com ancestralidade, a gente trouxe muito conteúdo, né? Então, a gente tem hoje 88 populações, então, né, acho que outras empresas que trabalham com produtos similares, muitas vezes o número populacional é menor, né? Então, acho que você tem uma menor visão ali de quais populações, né, que fazem parte do seu histórico familiar, do seu DNA. Então, a gente, com o maior número de populações, a gente cria um maior valor para as pessoas, porque daí eu posso ver exatamente, geograficamente, foi ali naquela região, né? Que acho que tem muito a ver com a tua motivação de agora, cara, eu quero viajar para cá, porque, né, eu tenho, né, tá escrito no meu DNA que eu vim daqui, então, peraí, deixa eu conhecer um pouco mais sobre minhas origens. Muito legal esse caso de uso. E essa informação histórica mesmo, é o que a gente faz, né? A gente traz para cada uma das populações, a gente estudou historicamente como foi né, a imigração para o Brasil, né? Qual foi a época, né? Será que tem né, doenças genéticas particulares desses grupos que podem, né, fazer você tipo, abrir um pouco, né, ficar mais atento a esse tipo de coisa? Então, a gente quis fazer um produto para brasileiros, né? Com esses detalhes, né, então muito focado aí na história mesmo daquela população do Brasil, e essa visão de mais populações. Então esse é o nosso, digamos, diferencial especificamente para a ancestralidade. Perfeito. E muito legal que vocês não só disponibilizam o resultado, mas traz um histórico de informação muito grande sobre cada região, a população, a cultura, a gastronomia. Então, é uma viagem mesmo, não só pelo resultado em si, mas pela gama de informação que vocês trazem. E agora, falando um pouquinho sobre o de saúde, é uma tecnologia bem recente, não só para vocês, mas eu acho que para o mundo em si, né? O mundo já tinha essa informação bem limitada. Aqui no Brasil, zero. E aí vocês veem com essa tecnologia, como você disse, de prevenção mesmo, né? Como é que funciona isso? Como que vocês lidam ao disponibilizar essa informação para as pessoas? Porque, de certa forma, e aí eu vou confessar, quando eu recebi meu teste, eu abri o meu de ancestralidade rapidamente, naveguei, pesquisei. O meu de saúde demorou alguns dias para eu abrir, porque eu fiquei com medo. Mas depois foi super tranquilo. Então, eu tenho certeza que vocês pensaram nesse medo que as pessoas têm. Qualquer coisa que é relacionada à saúde nos traz, assim, uma certa ansiedade. É que vocês pensaram não só em disponibilizar o resultado, mas realmente trabalhar essa parte para que a pessoa entenda que isso é um plus, né? Algo a mais que ela vai ter para cuidar da sua saúde. Só o medo é comum, tá? Então, assim, o que você passou, realmente, a gente fala com vários nossos clientes, né, para entender como é que foi a experiência. O medo é comum, tá? Eu acho que o medo é comum porque é uma ferramenta que é muito nova, né? Então, assim, as pessoas estão entendendo agora. E daí até você entender assim, tipo, não é? Vamos supor que né, que a gente identificou uma variante patogênica no DNA do nosso cliente, né? Não é que esse cliente tem aquela doença. Isso não é verdade, né? Isso quer dizer que ele tem um risco aumentado de desenvolver aquela doença. E daí, independente do que o cliente faça, isso é verdade. Ele tem um risco aumentado. E está escrito lá no DNA dele, está dentro, né? Então, assim, o que a gente fala é que é muito importante a pessoa que tem uma variante patogênica dessa, ela saber que tem. Porque, assim, se ela tem e ela não fizer nada, né, tem grande chance de desenvolver alguma coisa, né? Porque tá lá, ela tem. Agora, se ela tem e sabe que ela tem, ela pode tomar uma atitude hoje que pode mudar o futuro dela, né? Então, acho que as pessoas têm que ver isso como uma oportunidade e não com medo. Daí é claro que na gente posicionar
esse tipo de produto dessa maneira, existe um grande esforço de educação, né? As pessoas entenderem o caso de usar esse produto, por que ele é importante. E a gente sabe que isso é um desafio de longo prazo, né? Então só que a gente acredita tanto na tecnologia que a gente resolveu comprar essa briga. Então tem essa, né, existe esse medo, mas na verdade isso é uma oportunidade, né? E é com o tempo que as pessoas vão entendendo. E daí acho que você falou uma coisa interessante, né? Essa tecnologia, ela em outros países até, né? O pessoal geralmente ele usa uma tecnologia um pouco diferente do que a gente faz. Eles utilizam tecnologia para fazer sequenciamento de DNA para a saúde, chama Array, né? Que você sequencia uma pequena parte do DNA. Né? Quando a gente pensou em trazer um produto similar desse para o Brasil, né? A gente viu o seguinte, olha, uma tecnologia que sequencia uma pequena parte do DNA não vai dar certo no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro é muito miscigenado, né? Tem muitas populações que só existe no Brasil, muita mistura, né? Vou te dar um exemplo, o que acontece em alguns casos nos Estados Unidos, né? Para um teste de predisposição a câncer de mama, existe uma empresa nos Estados Unidos, que é uma empresa muito grande, conceituada, mas ela, para trazer essa resposta ao cliente, ela olha 3 letrinhas. Então, imagina um gene de 15 mil letrinhas, ela desconsidera todas as outras, olha só 3. E com essas 3 letrinhas, ela toma a decisão, ela toma a conclusão, né, se o cliente tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. Por que isso é difícil de implementar para o Brasil? Não dá. Porque essas 3 letrinhas, elas são otimizadas para aquele tipo de população lá nos Estados Unidos que consome o serviço deles. Né? Eles fizeram um estudo populacional e viram que as 3 letrinhas é o suficiente para responder a maior parte dos casos para a população americana que eles vendem. Como o Brasil é muito miscigenado, não dá para olhar só 3 letrinhas, você tem que olhar tudo. Né? Então a gente fala assim, até um desserviço, muitas brasileiras que fazem o teste dessa empresa lá nos Estados Unidos, porque a empresa olha só 3 letrinhas e fala, você não tem nada, né? Mas como é que ele vai tirar a conclusão se ele não olhou tudo? Então, quando a gente decidiu criar o meu DNA, a gente falou, não, a gente vai utilizar o que há de mais avançado no mercado, a gente vai sequenciar todo o DNA, todo o gene. Né? Então, a gente utiliza uma tecnologia que se chama Exoma, que faz exatamente isso. Então, para esse caso, ao invés de olhar 3 letrinhas, a gente olha 15 mil letrinhas desse gene. Que é 100%, né, de todas as letrinhas que definem o gene BRCA1 ou BRCA2, que tem uma alta probabilidade de você desenvolver câncer de mama. Né? Então, assim, a gente toma um cuidado muito grande para fazer um produto que dá certo para a brasileira. Então, acho que essa é a grande diferença e sacada assim, do meu DNA, né? Esse cuidado com os nossos clientes. Nossa, que ótimo, que ótimo. Eu não sabia disso, dessa informação. Então, é um teste extremamente confiável, né? 100% confiável dentro aí dessa tecnologia que você falou. E uma coisa que você comentou, Cesário, essa parte da saúde, a gente sabe as dificuldades que a gente tem relacionada ao acesso à saúde aqui no Brasil ainda é limitado, assim, para grande parte das pessoas, né? E o quanto esses testes, eles vêm para aprimorar mesmo. Você ganha tempo, você ganha maiores orientações. É claro que esse teste não é como que a gente pode falar, um diagnóstico médico, né? Tudo isso precisa ser acompanhado junto a especialistas. Mas algo que você comentou, saber o poder que a gente tem quando a gente sabe as informações, né? Quando a gente tem acesso às informações. Saúde não é algo que a gente precisa saber na sorte, contar com a sorte. Eu vou contar com a sorte de que eu não terei câncer, ou que eu não tenho predisposição para isso. Não, eu tenho essa informação e a partir disso eu vou trabalhar. E é claro que não é só isso, porque a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas, a qualidade de vida, né, o estilo de vida que a gente leva, somado a tantas outras coisas. Mas, quanto mais informações a gente tem sobre nós mesmos, por isso que eu falo, mapeamento genético, ele não é só
é algo relacionado à nossa saúde. Ele envolve autoconhecimento, entretenimento, relacionamento, saúde, enfim, é uma gama de coisas envolvidas. E quanto mais informações eu vou tendo, mais eu sei as peças do tabuleiro que eu vou mexer, o passo seguinte que eu vou poder dar, porque realmente se tratando da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos familiares, não dá para contar com a sorte, né? Então eu vejo isso como um benefício muito grande, uma tecnologia que é tão recente e que já traz tantos benefícios, que hoje já está um valor muito acessível. Eu fico pensando daqui para o futuro, né? O quanto de ganhos que nós não teremos a mais com isso. E eu queria trazer aqui um assunto que eu acho que você deve ser muito questionado, mas que a gente precisa debater sobre isso, que é a questão da nossa segurança, da segurança dos nossos dados, como é que essas minhas informações, ela fica no banco de dados, quem é que tem acesso, outras empresas podem acompanhar essas informações que está disponível nesse banco, enfim, que segurança eu tenho? Eu sei que você passou aí da tecnologia altamente confiável relacionado aos resultados, mas agora falando de segurança dos meus dados, qual o nível de confiança que a gente pode ter relacionado aí ao meu DNA? Em relação a dados, a gente sempre traz duas dimensões muito interligadas, né? A privacidade e a segurança. A segurança, né? Como é que a gente resolve? Bom, desde 2012, a Medellix vem trazendo resultados de diagnóstico genético para pessoas, né, que querem saber resultados de câncer e doenças raras. E quando a gente nasceu no Meu DNA, nessa ideia de trazer essa tecnologia para todo mundo, a gente já nasceu dentro dessa infraestrutura, né? Então, como é que é a infraestrutura de segurança lá? Primeiro, todos os dados genéticos ficam no negócio que a gente chama cold storage. Então, ele não fica conectado diretamente na internet. Ele fica desconectado, ele só conecta quando a gente precisa. Ele fica no armazenamento frio, né? Isso aumenta a segurança. A segunda camada é uma camada em que todo mundo que tem acesso a esses dados, ou que pode acessar esses dados, passa por uma autenticação de 2 níveis. Que isso a gente garante que só tem acesso quem realmente pode. E terceiro, tudo é criptografado, assim como as mesmas tecnologias que grandes empresas como a Amazon e como o Google utilizam, que a gente utiliza os mesmos fornecedores que eles utilizam. Então a gente nasceu com essa ideia muito forte de segurança, porque a gente sabe a importância desses dados. E a segunda dimensão de privacidade, sempre teve essa ideia, né, que o proprietário do dado é o cliente. E ele que tem que decidir o que ele vai fazer. Então, a gente não pode pegar esses dados e agora eu vou pegar esses dados e dar para um terceiro sem autorização do cliente. Isso nunca pode fazer. A gente sempre teve essa ideia que não pode ser feito isso. E daí, quando veio agora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vem implementando essa nossa filosofia. Então, a gente achou muito interessante que a gente já implementou nossos sistemas com essa filosofia de que o cliente tem que dar permissão para tudo, né? O consentimento é muito claro, tem que estar sempre disponível, digamos, um acesso muito fácil para ele tomar essas decisões. E veio a Lei Geral LGPD para comprovar que nossa filosofia realmente é o melhor para o cliente. Então, acho que isso comprova que, né, às vezes a gente está até um pouquinho aí à frente das regulamentações, porque a gente tem essa filosofia alinhada com a segurança e a privacidade dos dados dos nossos clientes. Perfeito. No mundo altamente digital e tecnológico que vivemos, né, a segurança dos dados, embora ainda não seja uma cultura muito arraigada, né, em nós, é extremamente importante nós sabermos, como você falou, os dados são nossos. Se a pessoa quiser disponibilizar, fica a critério dela, mas ainda assim a informação precisa ser da pessoa. E Cesário, só para a gente caminhar para o final da nossa conversa, fala um pouquinho mais sobre os testes. Por exemplo, a ancestralidade são 8 gerações, não é isso? Que vocês conseguem fazer a busca. E no de saúde, quantas doenças e quais? Não sei se você falou e eu não prestei atenção, mas só para ficar fixado aqui, o que a gente já tem de acesso para as pessoas saberem.
O de ancestralidade é isso, né? Então a gente olha 8 gerações, são 88 populações que a gente tira de conclusão, e cada uma das populações tem o histórico, né, de migração para o Brasil, tem um estudo que a gente fez bem detalhado para trazer essas informações relevantes para os nossos clientes em relação ao histórico, à origem, né? E tudo isso é feito no produto digital, você vê o mapinha, você vê, sabe, acho que a experiência, a gente preocupa muito com a experiência, né, para as pessoas terem o maior entendimento da origem delas. O de saúde, o que é interessante do meu DNA Saúde, é que como a gente faz o exoma, quer dizer, a gente faz o sequenciamento genético de todos os genes, né, da pessoa, nosso cliente, assim, o DNA, ele é estático, né? Então o DNA da pessoa não vai ficar mudando, está lá. Só que o que é interessante é que o nosso produto, né, o número de relatórios que a gente tem, esse sim é dinâmico. Então a gente frequentemente está adicionando novas análises, e daí para aquele cliente que comprou, vamos supor, o cliente comprou 2 meses atrás, e hoje a gente tem um novo relatório. Ele tem acesso a esse relatório, né? Então, quer dizer, o produto é um produto dinâmico, apesar do DNA ser estático, porque a gente tem os dados e a gente sempre vai estar fazendo novas análises para esse cliente. Hoje, o teste é composto de 9 relatórios, dentre eles 5 relatórios relacionados a câncer, então câncer de mama, câncer coloretal, câncer de próstata e outros cânceres, né? E também outras doenças que são todas doenças genéticas, né? Então, doença de Wilson, doença de alto colesterol e outras doenças que são, digamos, de alta incidência, né? Então, nossa ideia é sempre adicionar novas informações que são relevantes para o cliente. Só que tem um detalhe, tudo que a gente faz, todo relatório que a gente traz para o cliente final, a gente tem um conceito aqui de máxima utilidade, que é o seguinte: será que o cliente, sabendo que ele tem uma mutação patogênica de uma certa doença, será que ele consegue mudar a vida dele, né? Que ele consegue fazer algo hoje? Então, vou dar um exemplo aqui de coisas que isso não é verdade, né? Então, Alzheimer, por exemplo, é uma doença que é até conhecida, né? É uma doença genética, mas se for identificado uma mutação patogênica para Alzheimer, hoje não tem muito o que fazer, tá? Então, a gente tem uma decisão de não trazer essa informação para o cliente, que a gente não considera que isso seja informação de máxima utilidade. Então, a gente só traz informações de máxima utilidade. Então, acho que isso até para aquele ponto que você falou de medo, né? O cliente que está consumindo as informações do meu DNA, ele pode ter muita tranquilidade que tudo que a gente está fazendo, ele tem um plano de ação se algo for identificado. Então, né, isso a gente considera também como um diferencial muito grande no nosso teste. Maravilhoso, perfeito. Aqui no Voicers a gente costuma dizer que a tecnologia ela está em um processo de exponencialidade, né? É muito recente ainda, qualquer tecnologia que a gente pensar hoje, a de mapeamento genético é muito mais recente, ainda está no processo de exponencialidade, a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, muitas coisas para agregar, mas também nós, como humano, precisamos evoluir, né? E como você disse no início, o mapeamento genético precisa ser parte da nossa educação, parte da nossa vida, do nosso conhecimento, do nosso estudo, porque realmente só tem a agregar. E o meu DNA está aí para fazer essa parceria, crescer com a gente, exponencializar como humano, como tecnologia. E para quem quiser conhecer, Cesário, como é que faz, o que tem de disponível, o que as pessoas hoje já podem acessar, fala para a gente. Acesse meudna.com. Então, é um domínio bem simples aí para as pessoas lembrarem, não tiver dúvida também de como escreve, né? Então, meudna.com. Lá no meudna.com pode ser pelo celular, pelo computador, então você vai ver os produtos que a gente tem, os detalhes, como funciona. E daí o cliente que se interessar, ele rapidamente compra o produto, paga 12 vezes, tudo muito simples, recebe em casa, faz a coleta, manda de volta para o nosso laboratório, e daí rapidamente ele tem os resultados e pode utilizar os resultados já para trazer esse benefício de autoconhecimento.
Perfeito. Se vocês também tiverem alguma dúvida, pode acessar qualquer plataforma do Voicers. Eu fiz o teste, então eu posso falar das experiências que eu tive dentro desses dois temas, e a gente fica aqui super à disposição, tanto o Voicers quanto o meu DNA. A gente está aqui para ajudar vocês a lidar com esse futuro já no presente. Tá bom? Gente, muito obrigado. Cesário, muito obrigado pela disponibilidade, pela conversa. A gente aprendeu bastante coisa. Vou só aqui falar as indicações que você deixou, que é do livro O Gênio Egoísta, né? E o filme, que é... Gattaca. Isso. Fala aí um pouquinho sobre essa tecnologia e aí, somado a tudo que a gente falou aqui, você vai ter um conhecimento melhor sobre isso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cesário. Até a próxima. Tchau, tchau.